A televisão foi uma tecnologia que roubou a atenção no mundo da comunicação. Entre os anos 70 e 90, as telinhas roubaram o destaque do rádio e as telenovelas, programas de auditório, reality shows e telejornais se tornaram parte do nosso cotidiano. Mas as inovações dos anos 2000 mudaram drasticamente essa realidade. O que antes era apenas consumido da televisão passou a ser acessado também nos computadores, e das telas dos monitores passou para um aparelho que cabe no bolso. Toda essa facilidade transformou a forma que a gente consome conteúdo diariamente, o que também mudou a forma como nós assistimos o jornalismo. Não precisamos mais estar em São Paulo para ver as notícias de São Paulo, ou na Bahia para ver as notícias da Bahia. E tudo isso gerou mais dúvidas sobre um conceito que já é difícil de se entender. Quais fatores que definem se uma matéria ou um telejornal é de escala regional ou local? E para a gente entender melhor sobre o assunto, eu convidei o Francisco Júnior, jornalista que já trabalhou por diversos anos em filiais da TV Globo, é professor da UFRN e já estudou bastante sobre o tema. Francisco, seja muito bem-vindo e conta um pouco pra gente como foi esse processo para fazer o artigo Geografias da Televisão Regionalizada. Essa pesquisa, né, para esse artigo, é uma parte da minha tese de doutorado, que estudou a trajetória da televisão no Rio Grande do Norte, né? E dentro dos estudos, uma parte foi entender essa regionalização da televisão. E dos pontos da tese foi justamente entender as geografias da televisão regional, principalmente tendo como ponto de partida e principal, né, desse estudo as contribuições da professora Sônia Aguiar, né, que estuda as geografias do jornalismo, estuda essa questão dos desertos de notícias, né, dos espaços ocupados pelo jornalismo no Brasil, e ela propõe as escalas geográficas, né, que nos ajudam a entender de que televisão regional, local a gente está falando, né, porque quando a gente fala de local e regional, a gente ainda não tem uma definição, né, estabelecida do que seja uma emissora local, do que seja uma emissora regional. E me diz, por que é tão difícil a gente decidir o que é e o que não é telejornalismo regional? É engraçado, né? Eu já assisti várias palestras da professora Sônia Aguiar. Eu digo, professora, toda vida que eu assisto uma aula sua, eu tenho um entendimento diferente do que seja, né, essa televisão regional, esse telejornalismo regional, porque depende do ponto de vista que você está analisando. Então, assim, existe, inclusive no Congresso, uma tentativa de regulamentação da Constituição Federal, estabelecendo o que é regional, o que é local. Nesse projeto de lei tem um entendimento de televisão regional como sendo aquela transmitida para uma região, por exemplo, a região Nordeste, a região Norte, Sudeste, e a televisão local seria aquela em nível estadual, municipal. Mas ainda assim é um conceito ou uma visão ainda muito restrita e que não abrange toda a complexidade que é o ecossistema televisivo. TV regional é aquela delimitada a um determinado espaço geográfico. Mas para delimitar essa televisão regionalizada, apenas o espaço geográfico não dá mais conta, tendo em vista que a gente tem o streaming, tem as transmissões pela internet e que as pessoas podem assistir um conteúdo considerado regionalizado de qualquer lugar. O pesquisador e jornalista Rogério Bazzi definiu em 2001 esse tipo de jornalismo como configurado por um sinal delimitado e programas voltados para si. Essa definição ainda é suficiente hoje em dia? Isso, se você analisar pelos conceitos e delimitações das escalas geográficas, você já bota por terra isso aí também um pouco, porque isso aí era quando a gente tinha uma programação na configuração do broadcast, né? Uma programação bem delimitada, emissoras de televisão que transmitem apenas em sinal aberto, muito aquela visão da televisão tradicional, sendo que hoje a gente tem o streaming, tem a internet, né? Você tem novas plataformas, novos aparatos tecnológicos que possibilitam a recepção desse conteúdo. Então, a televisão ela se expandiu, não é mais aquela televisão transmitida apenas para uma localidade, em sinal aberto, através de ondas ou satélite. Ela é consumida pela internet, em diversos dispositivos, né? Eu posso ter televisão no televisor tradicional, eu posso ter televisão no celular, no tablet, no computador. Posso fazer isso de qualquer lugar. Como
Como que a internet e esse consumo sem barreiras geográficas transforma todo esse cenário? O primeiro movimento é essa questão mesmo da expansão da televisão e do telejornalismo. Então, nesse momento, né, todos esses fatores da gente poder ter essa televisão e esse telejornalismo em outras mídias, da gente ter conteúdo sendo reconfigurado em outros espaços, a participação de outros atores, né, sociais, porque a produção do conteúdo jornalístico, televisivo, ele não está mais centrado apenas no jornalista ou nos produtores de televisão. A gente tem o telespectador participando como fontes ativas, né, como a professora Keliane Alves coloca, desse público que não quer apenas assistir, ele participa diretamente dessa produção. E à medida que esse público que anseia contribuir com o processo de construção das notícias, né, à medida que eles vão enviando materiais com fotos, vídeos, informações, eles vão também, de certa forma, ajudando a construir esse conteúdo regional, porque geralmente a gente contribui com algo que está ali no nosso cotidiano, que faz parte do nosso dia a dia. Por que ainda não existe essa delimitação do que é cultura e arte regional na nossa Constituição? Porque é o seguinte, a Constituição, né, foi promulgada em 1988 e lá na seção da comunicação social, né, traz vários dispositivos e alguns necessitam de regulamentação, sendo que de 88 para cá, alguns dispositivos não tiveram a regulamentação, por falta de interesse político, de mobilização até mesmo dos profissionais, dos órgãos de imprensa. Existem movimentos concentrados que tentam colocar isso para frente, né, mas em mais de 30 anos a gente não conseguiu fazer com que isso se efetivasse. Essa lei que ainda está em aprovação também estabelece horas mínimas de produções regionais. Como que isso impacta o espectador? Quando você colocar, por exemplo, tantos por cento da programação tem que ser regional, tem que ser local. E isso traz como ganho o empoderamento das populações locais, regionais, criação de uma identidade regional. Né? Isso é o grande benefício, além de uma programação voltada para a prestação de serviço, voltada para aquelas populações. Na medida que a gente estabelece isso, as emissoras, os empresários vão ser obrigados a investir nessa regionalização. Aí implica em contratações, implica em estrutura, implica em várias outras questões que para o empresário muitas vezes é visto como gasto, né? Como obrigação. A Constituição, por exemplo, estabelece que 5% da programação deve ser de conteúdo noticioso. Por isso que a gente vê que as emissoras locais, as afiliadas, elas têm telejornais por isso, porque é obrigada pela legislação, pela Constituição Federal. Então, por isso que não existe uma mobilização política, a gente perceba nesse sentido de achar que isso é algo que é urgente, apesar de ser. E como que essa falta de uma delimitação oficial afeta os estudos na área da comunicação? Dificulta, porque assim, a gente está acostumado a ter caixinhas. As caixinhas que a gente vai pegando as coisas e dissecando, então, digamos, eu vou estudar televisão regional. Essa TV é regional, essa aqui é local, essa é nacional. E quando a gente não tem essas caixinhas, dificulta, né? Porque a gente vai tentar estabelecer os parâmetros para analisar esse material. Então, para o pesquisador, partir do zero é mais difícil, porque ele não tem algo pacificado. Dizer isso é regional, isso não é. Isso é local, isso não é. As escalas geográficas, elas facilitam para que a gente possa ter uma visão, né, mais objetiva do objeto que a gente está analisando. Francisco, como que a delimitação de região midiática é dividida em escala nacional, subestadual, local e tudo mais, afeta a produção telejornalística? Essas regiões, elas vão se formando e a gente percebe que não é algo planejado. Essas escalas, elas vão se formando e os pesquisadores identificaram. O que a gente percebe é que essas regiões elas vão se formando, né, e meio que vão determinando a dinâmica. Então, isso é bom porque a gente tem uma contextualização do que acontece no Sudeste e no Nordeste, digamos. Mas, por outro lado, a gente tem um conteúdo homogêneo, que acaba meio que sendo padronizado dentro dessa região midiática. Aí a gente tem um pouco das características locais, mas que acaba se perdendo. Então, essas regiões, elas facilitam no sentido da gente entender os mecanismos, os ecossistemas que vão se formando, né, essa ecologia midiática no regional, e identificando como isso acontece no Brasil. Mas, ainda assim, é mais uma constatação do que propriamente uma definição fechada. E hoje o jornalismo está aí se adaptando para o ambiente digital, né? Fora as notícias que são produzidas dentro da
própria internet, como que o telejornalismo está se adaptando para essa nova realidade? Para você ter ideia, eu vivo aqui num deserto de notícias, né? Principalmente televisivo. Tem páginas no Instagram, e essas páginas bombam, por quê? Uma é de uma ex-egressa aqui do curso de jornalismo, e outra é de uma pessoa que gosta da comunicação, mas não é jornalista e é bem sensacionalista. Mas esses dois ambientes são os ambientes onde as pessoas se informam. Então, quando tem algo, sei lá, um assassinato, um incêndio, a falta de energia, coisas que as pessoas querem e precisam saber, elas correm para essas páginas. Tem várias formas hoje de se fazer televisão. A televisão não é mais apenas aquele conteúdo transmitido no televisor. A televisão, ela pode, tem características próprias, linguagem própria, tem elementos próprios que, seja em onde estiver, vão ser reconhecidos. Então, eu acho assim que nesse ambiente expandido, nesse ambiente convergido, né, um vai complementando o outro. Francisco, muito obrigado pela sua presença. Foi uma ótima entrevista sobre um assunto bem importante aí dentro do jornalismo. Até mesmo pra gente aprender um pouco mais sobre como é fazer um jornal, né? E todas essas escolhas de pautas. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu like. Comenta aí se vocês costumam assistir jornais regionais e quais vocês assistem. E compartilhem com seus amigos. Eu sou Sossego e até o próximo vídeo.